Boa noite, ouvintes. Sejam todas e todos bem-vindos. Estamos começando agora o Escute o Tom, o nosso programa que fala sobre temas que atravessam as ciências da saúde. Lembrando que todas as quartas, o Escute o Tom é um espaço de conversa, aprendizado e de troca, onde abordamos importantes temas sobre a saúde da população negra. Hoje, aqui quem fala sou eu, Matheus Acani. E eu, Thaís Alves, para continuarmos falando sobre racismo estrutural e saúde da população negra. Estamos aqui novamente com os mesmos convidados. Boa noite, professora Andréia. Boa noite, professor Guimes. Boa noite. Boa noite, Thaís, Matheus. Boa noite. Então, recapitulando o nosso último episódio, professor Guimes, o senhor poderia dar agora o seu olhar, né, sobre a questão da necropolítica e como que ela nos atinge, né, atualmente? Como a Andréia falou, né, a necropolítica, eu faço um resuminho, né, é uma política que escolhe quem é que pode morrer, né, que deve morrer, na verdade, né, deve. O Brasil, por causa do racismo, né, ele escolheu um inimigo, que é a população negra. Por que eu digo isso? Porque a população negra, dado todo o histórico nosso de racismo, etc., ela, como se configurou a sociedade, né? Principalmente a população negra está na marginalidade, né? da sociedade, a margem está nas favelas, etc., que é vista como o local do crime. Então você tem que fazer aquelas operações com balas achadas que encontram crianças, etc. Tudo isso vai dando e agora, por exemplo, a última chacina, vai dando, essa chacina, por exemplo, ela vai demonstrando, reafirmando quem é o corpo matável, quem é o bandido, onde é que ele está. Independente do fato que, paralelamente a isso, você descobre, por exemplo, que na Faria Lima tem bandidagem, né? Que a Faria Lima, como disseram, né? O crime chegou na Faria Lima, né? O crime organizado chegou na Faria Lima. Eu falo que é o contrário, né? A Faria Lima é que chegou no chamado crime organizado. Que quem organiza o crime é essa estrutura racial no Brasil, estrutura racista, na minha opinião. O desdobramento disso, qual é? Saúde mental da população negra está estraçalhada. A gente tem nossa identidade fragmentada. Desde quando nossos ancestrais foram retirados à força de África, chega aqui no Brasil, você é obrigado você não pode ter seu nome, o nome é arrancado de você, o nome africano, em geral, é o nome de identidade, né? Então você é batizado, né? Arranca o nome, que também faz parte da identidade, e nós vamos construindo, né? Depois vai construindo essa estrutura racista, como a gente comentou já, através de leis, etc. Você cria uma identidade fragmentada, e nós somos assim, né? Então, em termos de saúde mental, a gente vai perceber que o Conselho Federal de Psicologia, só recentemente, é que faz um recorte de que, olha, na terapia você tem que levar em consideração a raça do sujeito, a cor do sujeito. Isso é muito recente, né, no Brasil. Então, assim, você vê como é, né? Eu falo assim que a gente avança um pouco, mas a estrutura, ela permanece. A estrutura em que desfavorece o corpo negro, né? Então, obviamente que uma população que descende de escravizados não pode ter a mente tranquila, né? A saúde mental não é tranquila, porque você consegue conviver, você vai convivendo na escola sem a sua história, ou só com a sua história de passado escravizado, você vai vendo as violências, né? Aí esse sujeito, né? Essa pessoa, esse corpo tem a mente fragmentada. Então esse é o impacto direto dessa estrutura racista. E na saúde física, por exemplo, a gente sempre fala, né? Destaca a violência obstétrica, né? Que atinge mais as mulheres negras. Então, por que ocorre a violência obstétrica? É uma pergunta, inicialmente, né? Que é a violência contra a mulher. E por que o corpo negro é o alvo principal? Então, essa estrutura racista, né, e a necropolítica que desdobra disso, faz com que a gente não tenha a saúde da população negra de forma adequada, né? A gente ainda é maltratado, né, nos espaços de saúde, nos consultórios, etc. Como eu estou dando um exemplo aqui da violência obstétrica. Então, o impacto do racismo é esse, né? A gente tem
nossa identidade ainda fragmentada, né? Eu sou uma pessoa de 65 anos de idade que vivi várias faces do racismo, né? Sofri várias faces do racismo, inclusive na universidade. Então, não posso ser uma pessoa mentalmente saudável. Não sou, não me considero assim, né? E a Andréia falou agora um pouquinho, a gente estava conversando, ela fala da gente, de certa forma, trabalhar com a nossa raiva, né? Porque a gente precisa realmente direcionar essa raiva de uma forma melhor, né? Porque isso também acaba voltando para a gente, né? Impactando. Então a gente tem que saber trabalhar isso também nesses ambientes, né? E eu falo porque, como professor da universidade, a gente vive estressado, né? Nós, professor negro, estou dizendo, né? Não estou dizendo que os outros também têm, mas o nosso estresse é amplificado. Está num espaço em que as pessoas duvidam da sua capacidade, né, de ser um professor, porque você é negro, né? Você está num espaço em que seus colegas te atribuem mais tarefas, né? No lugar que você está, você tem... Principalmente quando você chega na universidade, naquele regime probatório, então é um inferno, porque aí você vai ter... Nós negros sempre assumimos muitas tarefas, sabe, nesses ambientes. E isso vai minando a nossa saúde mesmo, né? E aí não adianta a gente ter a política no papel se ela não funciona, né? Por exemplo, a gente sabe que corre solto na universidade assédio, discriminação, né? O racismo, e não tem amparo. Hoje está se criando uma política, né? Contra o assédio e a discriminação por força do governo federal, mesmo que também não tem, né, a política, né? E então eu acho que a gente precisa realmente falar sobre isso, né? E encontrar mecanismos para que a gente possa mudar essa correlação de forças, o que não é uma tarefa fácil. Realmente. Com certeza não. Também gostaria de saber se vocês acreditam que no Brasil hoje existe uma epidemiologia da violência que atinge principalmente a população negra. Como a gente já falou aqui um pouquinho, o maior número de casos de morte por ações policiais é contra pessoas negras, a maior população encarcerada por políticas de drogas, os maiores casos de violência obstétrica, e o Brasil também é o país que mais mata pessoas LGBT, principalmente LGBT negros, pessoas trans negras. Aí eu gostaria de saber como isso deveria ser incorporado a políticas públicas de saúde, propriamente ditas. Posso responder? Tem uma coisa muito interessante nesses dados, que é o seguinte: se você pega os dados de violência contra juventude, principalmente homens negros, de 10 anos para cá, esses homicídios reduziram. Mas aí quando você olha o recorte de raça, cor, a violência contra os homens negros, ela está sempre ascendente, né? Então, acho que não dá para considerar que é uma epidemia, né? Eu acho que, na verdade, essa violência, ela é uma violência extrema, no sentido de considerar que é uma violência constante. Eu não tenho conseguido enxergar a violência como algo de episódio, sabe? Na minha percepção, a violência, ela nos forja como população brasileira. A gente nasce da violência, né? A gente nasce de estupro coletivo, a gente nasce de violências institucionais, de negação da vida, né? O professor Guimes acabou de falar aqui da questão da necropolítica. Infelizmente, eu acho que a nossa sociedade, ela não vive essa epidemia porque ela é essa estrutura, né? Quando a gente fala de racismo servindo ao capitalismo e vice-versa, acho que é muito disso, que apesar da gente ter um monte de estratégia de falar de violência e tudo mais, o tempo inteiro você está sofrendo violência, né? De qualquer natureza. E eu acho que quando a gente tem uma rede social, isso impacta muito mais diretamente a nossa saúde mental. Isso é uma violência. Chove violência todo dia aos seus olhos, né? E você também entende que no seu processo de socialização, desde a infância até a sua vida adulta, você é atravessado por diversas violências. Então, não acho que a violência hoje ela é maior. Acho que hoje a gente fala mais de violência
e a gente consegue dar nome a formas distintas de violência, porque como que você compara um processo de crescimento de violência? Os dados. Se a gente olha pela saúde, a violência obstétrica, ela é notificada. Então, você tem lá, né? Tem a ficha de notificação da violência, que é o que você consegue contar. Mas, ao mesmo tempo, como que tá essa subnotificação? A gente não sabe. Então, assim, na minha percepção, não dá pra comparar. Que a violência aumentou. Acho que hoje ela é midiática. Acho que a violência, ela também tem um papel de vender medo, né? Então, quando você tem uma venda do medo e você promete uma segurança por meio da aniquilação de algumas pessoas, e isso como sendo uma resposta suficiente e efetiva para o problema da violência, você está construindo uma racionalidade de que a violência precisa ser combatida, né? Mas qual violência? Sobre qual espectro? Sobre qual corpo? Porque eu acho que é uma complexidade muito grande. Não dá para medir, não consigo entender como uma epidemia. Vejo ela como uma tecnologia de manutenção da vida, e principalmente da vida do Estado, né? E, sobretudo, de aniquilação, né? Que é essa lógica da necropolítica. Bom, agora falando um pouco sobre as políticas de ações afirmativas. Principalmente o senhor, professor Guimes, que esteve aí 13 anos, né, no departamento, que viveu isso realmente, assim, né, no dia a dia. Eu queria saber um pouco quais foram os avanços, assim, que a gente sabe que essa política foi implementada tardiamente, né, historicamente muito tarde. Então, creio que o senhor conseguiu viver na prática esses avanços que ocorreram. O senhor pode falar um pouco falar qual que é o seu olhar sobre isso? Então, eu quando falo de ações afirmativas, eu sempre gosto de lembrar que em 2001, na Conferência de Durban, lá, o presidente Fernando Henrique Cardoso assumiu que o Brasil é um país racista, né? Então, a gente fica tranquilo em falar que o Brasil é um país racista, porque o presidente já disse que o então é. A gente concorda. E aí o Brasil se comprometeu a fazer políticas, né, de ações afirmativas. Então, em 2003, no governo Lula, tem a Lei 10.639, né, que obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, né, nas escolas. E aí, quando fala escola, o pessoal pensa que universidade não é escola. Né? E aí ficou por isso que essa confusão proposital fez com que a gente até hoje não tenha, de fato, a implementação da lei, né, nas universidades. Mas, enfim. E aí também, em 2000 nessa época, a Universidade de Brasília, ela cria cota para negros nos seus cursos de graduação. A Estadual do Rio já tinha feito isso anteriormente, 2002, foi a primeira. Então, quando ela criou as cotas, a UNB, houve uma ação no STF, que desdobrou, etc., no STF, dizendo que é constitucional as cotas, certo? E aí, em 2012, né? Então, assim, as universidades tinham autonomia para fazer. Não fizeram. Aí, por exemplo, o caso da UF, em 2003, a gente solicitou, eu falo a gente porque eu ocupava o Conselho Universitário, que era coordenador da graduação, eu e o professor Zé Carlos, das Ciências Sociais, que hoje está na Unifesp, nós dois professores negros, solicitamos que o Conselho Universitário, que a universidade discutisse a implementação de cotas raciais. A universidade discutiu durante 4 anos. E aí resolveu criar cotas sociais, que é o chamado era o PAS. Então, veja, ela teve a oportunidade de criar a racial, criou a social, criou alguma coisa, usando a sua autonomia. Sim. Então, quer dizer que ela podia criar também a racial, né? Então, mas não, optou pela social e dizia, não, porque a escola pré-escola pública, né, a cota para a escola pública, como os negros estão na escola pública, eles vão ser, automaticamente, vão ser os favorecidos. Até que em 2012 vem a lei. Essa lei é fruto do quê? Da luta histórica do povo negro por inclusão social. Né? Mas como é que veio essa lei? Essa lei veio reservando 50% das vagas para as escolas públicas.
Então, toda vez que fala de cotas, o pessoal fala que é contra as cotas raciais, mas as cotas são para as escolas públicas, com subcotas raciais, PCDs, né? Então tem hoje quilombolas, né? Indígenas. Então, assim, a gente tem uma subcota, né? Que não representa ainda a nossa proporcionalidade na sociedade brasileira. Então, é uma política importante, obviamente, porque hoje eu estou falando aqui, estou num estúdio com estudantes todos negros e negras. Né? Então, ela está favorecendo a entrada. E, de uma forma perversa, durante um tempo, essa política era só de entrada. Ou seja, as pessoas pensavam, agora que já entraram, está tudo certo. Para manter. Aí não tinha permanência. Só em 2023, com a nova lei, é que o PNAES agora tem o recorte, né, que é obrigado a atender preferencialmente os cotistas. E quando eu falo cotista, é de todos os espectros, não estou falando dos negros. Né? Então, assim, as nossas políticas, elas são muito lentas, né? E então, assim, resumindo, né? Eu acho que a gente teve avanço, que foi criar as políticas, e agora a gente está correndo atrás de mais avanços, que é a permanência, implementar cotas trans, por exemplo, que é uma discussão que a gente está fazendo na universidade, a partir da DIEPAFRE e da CP Diversa, e a gente tem então que avançar, né? E eu digo também que tem que aumentar a porcentagem, para que a gente possa aumentar mais a quantidade de negros, teria que ser 86% da reserva de vagas de cotas. Porque é o que a matrícula no ensino público, no ensino médio. 86%, porque só 50%, então. Então nós temos uma outra batalha para travar. Certo. E agora, professora Andréa, falando um pouco sobre ações afirmativas, não necessariamente só cotas em universidade, como que a senhora enxerga essa questão das ações afirmativas na questão de acesso à saúde da população negra? Considerando, né, as políticas afirmativas voltadas para a universidade, principalmente para essa questão do ingresso, né, no que diz respeito às políticas de saúde, acho que a questão das cotas, ela obriga a universidade a se movimentar do ponto de vista curricular, né? Então, nesse sentido, não, né, em perfeitas condições, mas existe uma movimentação maior para a oferta de pautas, né, de temáticas que sejam voltadas para a questão étnico-racial dentro da universidade. Isso vai refletir, de alguma forma, nas políticas de saúde, né? Então, por exemplo, em 2009, foi decretada uma política nacional de saúde integral da população negra, né? Então, ela está na 3ª edição, que é de 2017, e que traz algumas orientações com relação à saúde da população negra, né? Então, nesse sentido, entra algumas coisas relacionadas a diabetes, a questão da falciforme, como que isso impacta diretamente na vida das pessoas, né, inclusive na forma como elas funcionam, igual, por exemplo, né, tive um estudante no ensino médio que estava sempre dormindo na aula, no fundo, negro, né? Qual que é a percepção que a gente tem de um estudante do fundão que é negro que está sempre dormindo? Ele não está interessado na aula. E aí a gente conseguiu, por meio de uma parceria com a rede de saúde básica, de tentar entender o que estava rolando. E tinha uma questão de anemia falciforme, que dava sono. E que isso, de alguma forma, impactava o desempenho dele na escola, né? Então, como que esse olhar, às vezes, promove uma garantia de direito que ele não tinha ali naquele momento e que, de certa forma, né, um serviço integrado, que eu acho que uma das coisas que o projeto do SUS faz muito bem é integrar as coisas, né? Como que essa integralidade trouxe de novo formas da gente lidar com esse estudante, não estigmatizá-lo e fazer com que a escola tivesse um sentido para ele. Porque a escola também é lugar de violência, né, de expulsar, enfim. Então, essa é uma política nacional que eu acho que é de extrema importância e que traz pra gente uma percepção específica de como que o racismo impacta diretamente na vida dessas pessoas, tanto no que diz respeito aos profissionais, como o professor disse, né, o CFP, né, que é o Conselho Federal de Psicologia, tem criado estratégias e alguns documentos orientadores específicos para a questão
da saúde mental da população negra, né? A importância disso e como que isso vai refletir nos atendimentos e no processo de troca desse indivíduo que procura um atendimento com um profissional, né? Porque, de novo, se a gente for olhar a Constituição Federal e SUS, né, que está ali inserido, a Constituição é de 88. Né? O que a gente tinha antes de saúde da população negra? A gente tinha os recursos ancestrais, né? O chá, um parto, sem a presença do hospital, mas você tinha a presença das parteiras. Então, esse processo de saúde, ele teve uma mudança, mas ele já existia, já tinha um sistema que não estava organizado e que, de certa forma, já subsidiava essa população negra, né? Mas por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente olha a implementação da Constituição Federal e do SUS, junto com ela vem uma violência institucional. Então, essa política de cuidado que estava lá atrás, com as nossas ancestrais e tudo mais, ela praticamente ela passa por um outro processo, né? E óbvio, tem a questão da ciência e tudo mais. Mas aquele cuidado que era feito em comunidade, ele deixa de existir para a implementação de uma política mais dura, que de certa forma vai fazer com que essa população sofra violência de novo. Né? Então, é aquela questão do corpo negro, que vai procurar um serviço de saúde, e aí entre duas grávidas, uma negra e uma branca, a branca vai primeiro, porque a mulher negra aguenta mais dor. Essa é uma visão extremamente racista. Pouca anestesia, porque é um corpo que aguenta mais dor, diagnósticos tardios. Então, essa violência institucional, ela não acompanha, por exemplo, políticas de cuidado ancestrais que a gente tinha com a nossa comunidade, né? Eu vejo, por exemplo, que a questão da medicina integrativa, ela não é bem vista em várias escolas de medicina, porque justamente ela está tentando resgatar isso e minimizar processos invasivos de cuidado. Então, acho que temos aí avanços e desafios no que diz respeito ao acesso da população negra à saúde, ao mesmo tempo que temos recursos ancestrais que nos ajudam a olhar para esse sistema que violenta e a manter um cuidado ali mais ou menos equilibrado, né? Pensando ali na questão da redução de danos dessas violências institucionais, o que a gente tem de alternativa? Eu acho que esse caminho de voltar, ele também é um caminho que dá uma segurança. E hoje tenho percebido que esse avanço, por esse voltar, ele tem sido mais ouvido, né? Tem uma sensibilidade maior da própria medicina, né? Que é um campo racista, construído sobre eugenia, enfim, racismo científico, né? Mas que temos aí algumas formas de produzir política de saúde de outras perspectivas. Certo. Só aprofundando um pouquinho mais agora nesse campo de formação que a senhora citou, tanto na universidade quanto nos serviços, ainda temos grandes desafios, né, para preparar profissionais de saúde que reconheçam o racismo como um determinante social. Igual a senhora disse, as universidades hoje reproduzem muito essa hierarquia do conhecimento. Então, os saberes culturais, científicos, comunitários da população negra são muito invisibilizados. O que seria, na prática, um currículo de saúde verdadeiramente antirracista? O que falta na educação em saúde, na formação profissional para cuidado da população negra, seja esse cuidado antirracista, e para que a saúde seja, de fato, um direito, não um privilégio? Eu acho que... Eu vou começar, assim, da última parte, né, que você trouxe. Acho que uma das formas que a gente tem de fazer com que a saúde não seja um privilégio é justamente nos responsabilizarmos enquanto profissionais conscientes de todos esses processos de violência racial que esses espaços sofrem e trazer essa responsabilidade para o nosso campo profissional, né? Então, a gente passa por uma universidade que é pública, que tem as suas questões e tudo mais, mas conseguimos, de alguma forma, esse ingresso. E, por meio desse ingresso, nos desenvolver, nos capacitar, criarmos formas de sobreviver nesse espaço também, né? Acho que uma das respostas mais efetivas para essa questão dessa mudança está em curso, né? Eu vejo que
vocês, né, esses novos profissionais preocupados com a tecnologia na mão, com o acesso na mão, são pessoas que vão continuar com esse projeto de bem viver da população negra, né? A partir dessa sensibilidade, que seja de criar o podcast para conversar sobre questões que permeiam a realidade de vocês enquanto estudantes, os incômodos que vocês têm, as indignações, as raivas que a gente sente. Eu acho que tudo isso pode ser respondido como prática profissional, né? Porque isso também é formação. Eu acho que essa prática profissional é um retorno. Como que vocês devolvem essa formação que vocês tiveram, né? E aí eu acho que a questão dos profissionais, das capacitações, isso depende muito mais de uma questão de vontade política, que é o que vocês estão fazendo aqui, né? Um profissional, ele não vai deixar de ser racista às vezes, mas ele precisa entender que existe uma criminalização nessa ação, né? Ou nessa não ação, nessa negligência, que precisa ser pontuada às vezes, porque quem vai fazer isso, gente, quem vai praticar violência obstétrica perto de vocês são colegas de vocês, né? Então, são coisas que a gente não pode silenciar, a gente não tem direito de silenciar com relação às violências que a gente assiste. E, ao mesmo tempo, também acho que existem muitos documentos regulatórios que já nos ajudam a pensar práticas antirracistas nas instituições, né? Principalmente de saúde. Só que não tem como, não é possível que a gente pegue todos esses documentos e não coloque isso na nossa prática. Então, acho que a questão da prática, ela precisa ser algo cotidiano, né? Se a gente tem missão, propósito, vocês podem pensar aí no nome mais confortável. Acho que uma dessas coisas é sermos combativos sobre essa necropolítica, né? Educação é um direito, sobretudo, estar numa universidade cursando medicina é uma resposta de luta política, né? As ações afirmativas, a nossa forma de ingresso é uma resposta de luta política por direitos. Somos responsáveis também por fazer com que esses direitos perpetuem. Então, acho que é um pouco disso. Professor Games, alguma consideração? Eu acho que o ponto fundamental é que a gente sempre cai nele, que é a educação, né? Então, a gente ainda precisa implementar a educação antirracista, porque é isso que vai fazer com que os profissionais, as profissionais saiam de forma diferente desse lugar, né? Para você fazer o atendimento adequado, o acolhimento, etc. Então, a luta nossa ainda é nesse campo, né? O que favorece, como a Andréa acabou de dizer, né, aqui, é que nós temos hoje um corpo negro dentro da universidade. Corpo de estudantes negros e negras. Antes a gente era pouco, um ou outro. Agora a gente tem essa possibilidade de aglutinação, né? E essa possibilidade de cobrança, né? Então, assim, durante a sua formação, a formação de vocês têm que cobrar dos seus colegiados de curso por que o seu currículo está desse jeito e qual currículo é mais adequado para a formação do futuro profissional. Eu acho que esse é a nossa tarefinha, né? Para ajudar a promover a mudança, né? Que, é claro, a saúde só vai mudar da população negra se os profissionais mudarem. Então, enquanto a gente estiver formando na forma como a gente faz, né? Vai ser difícil. Mas a gente tem esse afro-otimismo porque a gente está vendo, né, que a gente está aumentando a nossa população negra em todos os cursos, né? E no curso de saúde não é diferente. Só que aí agora é essa tarefa, né, de fazer com que essa formação mude. E eu falo assim que o papel fundamental disso, quem faz isso são os alunos e as alunas e os alunos. Por quê? Porque vocês é que vão ser formados, então vocês, ou deformados, né? Porque, então, assim, é um direito de vocês a educação antirracista. Então, mudar o projeto pedagógico do seu curso é uma tarefa que hoje nós temos como cobrar, porque nós temos uma população. Não temos um ou outro, né? Tem um conjunto de pessoas. E aí eu acho que esse é um caminho para a gente poder dar uma avançadinha. Certo. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas que episódio enriquecedor, né, Matheus? Foi demais, Thaís.
Foi um prazer receber vocês, professor Guimes, professora Andréia. Obrigada pela participação. E esse foi o Escute o Tom dessa semana. Voltamos na próxima quarta com o tema Saúde e Juventude Negra. Isso mesmo, vamos falar um pouco sobre juventude negra e a reformulação no conceito de saúde. O que nossos jovens entendem sobre o que é saúde atualmente. Obrigada a você que ficou com a gente até agora e nos acompanhe nas redes sociais, @AproSaúde. Até a próxima, boa noite e tchau. Tchau.